Para fazer o transfer em camiseta de algodão com tinta normal, eu preciso de uma impressora com tinta normal, que é essa daqui, que ela tem ecotanque, e eu preciso desses dois papéis. Se eu for fazer em tecidos claros, eu uso esse. Se eu for fazer em tecidos escuros, eu uso esse daqui. Esse daqui, ó, essa impressora, eu não preciso da caixinha, ó, não preciso da caixinha porque ela tem uma bandejinha, tá? Então, ó, ela tem essa bandejinha, eu não preciso da caixinha. Antes de fazer a impressão, eu também faço a verificação de jatos. Então, eu tinha aquele papel que tinha sobrado, eu vou colocar aqui e vou fazer a verificação de jatos. Esse aqui dá pra fazer pelo painel, porque ele tem um painelzinho e eu consigo fazer a verificação de jatos. Vou fazer de novo a verificação. Aqui, ó, aparece todas as cores, tá perfeita, ó, todas as cores aqui, tá? Então, eu posso fazer a impressão. Esse papel aqui, eu tenho que fazer a impressão certa. Então, eu vou pegar uma folha. Ó, ele é assim. Ele tem essa parte aqui xadrez. Vou colocar aqui na minha impressora. Aqui. Esse daqui eu não posso espelhar, tem que imprimir do lado certo. Então, eu venho aqui, ó, imprimir. Eu vou escolher a minha impressora. Eu deixo geralmente em papel comum, impressão de alta performance, então eu puxo toda a qualidade. Dou OK. OK. E vou fazer a impressão. Não, o papel ficou perfeito, ó. Perfeitinho. Agora, eu preciso fazer o print cut desse material aqui, que é o material, o transfer. Tanto do claro, quanto
para tecido, tanto do Transfer Light, que é o pro tecido claro, e do Transfer Dark. Posso fazer na tesoura? Posso, mas como eu tenho aqui a plotter de recorte, eu vou fazer o recorte na máquina. Então, eu venho aqui, vou colocar essa parte. Vou fazer o teste de corte, né? Básico. Venho aqui. Coloco. Essa daqui é a minha primeira imagem. Vou colocar em enviar. Preciso colocar o USB. Aqui. Pronto. Vou recortar só a linha vermelha. Aqui eu vou deixar material, papel transfer, acho que é vinil de transferência que eles colocam aqui. Bom, não tem, então a gente cria um. Então, eu vou colocar aqui no mais. Aqui eu vou colocar papel transfer bright dark. Vou deixar na lâmina, eu vou fazer só o meio corte, então eu vou deixar na lâmina 1. Aqui eu vou deixar 25. Salvar. Fecha. Aí eu venho aqui de novo. Geralmente ele fica lá embaixo. Aqui, papel transfer. E eu vou fazer o teste. Eu não posso fazer o teste bem aqui, ó. Eu preciso fazer um teste um pouquinho mais pra baixo. Eu vou fazer nessa parte aqui ou nessa parte aqui. Então, deixa eu colocar aqui só retinho. Eu vou colocar pra baixo. Pro lado. Eu tô apertando nas flechinhas ali onde tem do lado do teste pra mover o carrinho. Então, eu venho aqui e faço o teste. Aí, aqui, eu vou pegar o meu ganchinho e vou dar uma olhadinha pra ver se ele cortou, né? Então, ó. Cortou. Eu só tenho que verificar agora pra ver se ele não cortou o papel também, ó. Ó, cortou o papel, ó. Então, ele não pode cortar o papel. Eu quero fazer só o meio corte. Então, eu venho aqui, vou colocar de novo. E vou diminuir a força. Vou deixar 15. Aí eu venho, vou mover de novo. Pronto, aí eu faço o teste novamente.
olhar aqui pra ver se cortou aqui, ó. Ih, cortou. Ele tá na lâmina 1. Então eu preciso passar mais de leve. Então eu vou colocar 7. Agora eu venho, vou posicionar ele aqui, ó, porque eu já fiz bastante corte aqui desse lado. Pronto. E vou fazer o teste. Olhar pra ver se ele recortou a parte de baixo. Ó, agora ele não recortou. Mas vamos ver se ele recortou aqui, ó. Ó, recortou certinho. Então, aqui na minha lâmina, ficou lâmina 1, força 7, ok? Como eu já configurei aqui, ó, vou colocar aqui. Só vou salvar para ele não perder essa configuração e vou cortar. Aqui o que eu queria mostrar para vocês, ó. Ele fez o recorte, ó. Aqui, ó. Ele não fez aqui, ó, nessa linha aqui onde termina a impressão. Ele fez na linha aqui de cima, ó. É isso que eu queria, ó. Aí ele tem uma margem de segurança. E se por acaso ele cortar com um pouquinho de erro, que não tiver muita precisão, não tem problema, porque eu fiz essa margem de segurança aqui de impressão. A gente tem mais um tecido de algodão. Esse daqui eu vou tirar a umidade. Mais ou menos uns 5 segundos só. Levanto. Aqui. Esse daqui eu fiz o recorte dele. Então, eu esqueci só de depilar. Vou depilar aqui com vocês. Vou depilar aqui. Eu venho puxando aqui. Prontinho. Esse daqui, eu tenho que trazer o tecido pra cá, pra poder colocar ele aqui. Eu tenho que tirar esse transfer e colocar ele aqui em cima. Se eu fizer isso lá em cima na prensa, ele vai começar a enrugar por causa do calor. Então, eu tenho que fazer ele aqui. Então, eu venho aqui, ó, com cuidado.
Eu esqueci de deixar uma pontinha para puxar, que ele faz toda a diferença. Aqui, consegui. Ó, aí eu puxo. Você pode ver que ele tem um fundinho branco. Eu tiro toda a sujeirinha daqui, ó. Deixa eu só tirar aqui. Você pode usar o Durex, você pode usar o que você tiver pra tirar toda a sujeirinha. Pronto. Aí você vem com o transfer que você acabou de tirar, coloca aqui em cima. E aqui, ó, pra ele não ficar enrugando assim que você colocar lá na prensa, você pode colocar o papel transfer, essa parte aqui do xadrezinho, mas eu gosto de colocar o teflon, tá? Então, eu venho, coloco o teflon aqui em cima e levo tudo lá pra prensa. Eu vou colocar aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, vou colocar aqui e já coloco o teflon em cima, pra ele não enrugar, tá? Então, ó, se você puder passar uma espátula aqui, ó, pra ele ficar bem direitinho, porque ele já começa a deformar com o calor. Então, ó, só 10 segundinhos, tá? Dez segundinhos. Aí, essa daqui, às vezes você tem que tirar ele quando ele tiver frio. Então, pra não correr esse risco, eu vou colocar ele aqui no chão. Ó, já saiu, ó. Não precisou, ó. Mas é bom tirar o teflon quando tiver frio, tá? Então, ó. Ficou bem aplicado esse também. Esse daqui foi o papel transfer Dark, que tem o fundo branco para as camisetas, para os tecidos de algodão escuro, mas você também pode colocar para tecido claro. E eu vou calcular agora com vocês o valor de todo esse processo e quanto eu gastei. Aqui, lembrando para vocês que são 5 folhas apenas. Eu tenho o custo do papel, R$30, 5 folhas. Eu quero saber quanto custa cada folha, então eu coloco X aqui e uma folha aqui. Então, eu tenho 5x, que eu faço a regrinha de 3, igual a 30 vezes 1, que é uma folha aqui. 5x igual a 30. Então, x, eu passo esse 5 dividindo esse 30, então, 30 dividido por 5, x igual... Então, eu pego 30 dividido por 5, que vai dar R$6 a folha. Esse papel aqui custa R$6 a folha. Lembra que eu não gastei uma folha inteira? Eu gastei na medida de 21 por 21. Pode ser que esse pedacinho pequeno que sobrou, eu use para outra coisa.
mas pode ser que não use. Então, para eu não ter esse desperdício, eu faço o cálculo do valor total da folha, ok? Agora eu vou fazer o cálculo da tinta. O valor da tinta das 4 cores da tinta comum custa R$150. Eu consigo fazer aproximadamente 40 impressões. Isso eu tô falando aqui a minha média. Você tem que calcular a sua média. Eu quero saber quanto de tinta eu gastei, então eu coloco um X aqui embaixo para uma folha. Lembrando, ó, regra de 3. Então, X é igual a 150 dividido por 400. Isso vai me dar, ó, 38 centavos. Estou arredondando. Regrinha de 3, tá? É a mesma regrinha aqui de cima. Então, isso daqui foi de tinta. Então, para fazer esse transfer, eu tive um custo de material, 6 do papel, 38 centavos da tinta, papel. Então, o custo total foi de 6,38. Relembrando a vocês, quantos processos eu tive aqui? Eu tive o processo da arte, da impressão, do recorte e da prensa. 4 processos. Então, para o processo do papel transfer, eu tive um valor total de 6,38 e 4 processos.